Agora a gente traz um alerta para você que é microempreendedor individual, mais conhecido como MEI. Entrou em vigor este mês uma nova regra para a emissão de notas fiscais. Sobre esse assunto, a gente vai falar agora com o conselheiro regional do Conselho de Contabilidade de Goiás, o Cássio Pimenta. Muito bom dia, Cássio. Satisfação tê-lo aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia, a satisfação é nossa em sempre poder contribuir. Cássio, na prática, o que mudou a partir do dia 1º de abril para esses microempreendedores? Bom, até o dia 31 de março, o microempreendedor individual, especificamente o que atua na parte de comércio e indústria, quando ele fazia a emissão da nota fiscal, o CRT, que é o Código de Regime Tributário, era um só, era único. O que, para a Receita Federal, gerava uma única informação e ela não conseguia separar se era um MEI que estava emitindo a nota ou se era uma empresa, por exemplo, do Simples Nacional. O que a Receita fez de modificação agora, a partir do dia 1º de abril, é que o microempreendedor individual ele vai precisar colocar, quando emitir a nota, o código 4, CRT4, porque assim a Receita Federal vai conseguir compreender se quem está emitindo aquele documento é uma empresa do Simples Nacional ou um microempreendedor individual. Isso pode significar mais imposto pago pelo microempreendedor ou não? Sua pergunta é interessante. Toda mudança que a Receita Federal faz, às vezes dá um pouco de susto, porque por regra, as mudanças sempre trazem uma oneração muito forte. Mas não traz nenhum tipo de custo, não traz nenhum impacto financeiro. É apenas e exclusivamente uma regra de emissão de documento fiscal. Os microempreendedores que não cumprirem essa nova regra estão sujeitos a que tipo de penalidades? Nós temos hoje, na legislação tributária, uma série de penalidades vinculadas ao cumprimento de o que a gente chama de obrigações acessórias. O que são obrigações acessórias? É aquilo que eu preciso fazer e não necessariamente fazer o pagamento do imposto. Essa específica não é uma penalidade. Agora, o que o microempreendedor individual ele tem que ficar atento? Uma vez que ele, a partir do dia 1º de abril, não coloque o código CRT4, ele pode ter um desconforto de, eventualmente, a Receita Federal entender que aquela nota fiscal que está sendo emitida é do Simples Nacional e não do microempreendedor individual, que hoje paga pouco mais de R$ 80 por mês da sua taxa, sendo que as empresas do Simples Nacional já chegam a pagar até 22% do seu faturamento. Então é importante ele se atentar, procurar um profissional contábil se tiver dúvida, é um procedimento simples, mas a ajuda de um profissional contábil é sempre importante. Aí ele pode ter acabando tendo uma perda, porque aí muda a qualificação dele, do microempreendedor, para o Simples Nacional, né? Exatamente. Ele pode, de repente, ser deslocado de microempreendedor individual para uma empresa do Simples Nacional. É muito difícil isso acontecer. Eventualmente pode ocorrer pelo fato que são todos sistemas eletrônicos, então é tudo automático, ele vai conseguir depois voltar à situação anterior. Mas para evitar, vamos incluir o código correto. Agora, Cássio, quando que o MEI precisa emitir a nota fiscal? Em que situações? Essa é uma dúvida que sempre gera um pouco de questionamento, porque como o MEI ele paga uma taxa única mensal do valor dos tributos, às vezes ele acha que ele não precisa ficar emitindo os documentos. Isso não é verdade. O MEI prestou aquele serviço, vendeu a mercadoria, ou seja, ele está exercendo a atividade dele, é obrigatória a emissão do documento fiscal. Então, ele precisa fazer a emissão do documento fiscal. Muitos deles não emitem o documento fiscal para não fugir da faixa de 81 mil. Mas observa, aí ele já está sonegando. Aí ele já está, de fato, fazendo algo proposital, porque ele sabe que até R$ 81 mil ano ele está dentro da figura do MEI, e aí ele fica controlando essa emissão. Isso não é uma orientação, isso é um erro, porque se ele ultrapassa os 81 mil, ele já não pode mais ser microempreendedor individual. Isso aí, se a Receita descobre, malha fina para ele. Com toda certeza. E hoje a gente tem que lembrar que a Receita Federal tem acesso a muitas informações de terceiros. Tanto é que estamos agora no período de apresentação da declaração do imposto de renda da pessoa física e há a declaração pré-preenchida. Então eu consigo acessar o portal da Receita Federal e baixar a minha declaração pré-preenchida. Pré-preenchida por quem? Pela própria Receita, que falou, olha, me informaram que você fez essa operação com imóvel, os bancos me informaram que você teve essa renda de aplicação financeira, confirma para mim? Então ela já tem muitas informações. O senhor falou aí do prazo, né, que já iniciou para a pessoa física declarar o imposto de renda e para o microempreendedor individual. Como é que são esses prazos? A partir de quando? Como que vai funcionar isso? Isso. O microempreendedor individual ele precisa separar dois tipos de obrigações que ele precisa cumprir. Ele precisa recolher o DAS mensalmente, que é o documento de arrecadação,
até todo dia 20. Ele tem a obrigação que ele precisa cumprir, que é a apresentação das suas informações do seu CNPJ, que é uma vez por ano. Isso não confunde com a pessoa física. Eu sou MEI, então eu não preciso mandar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Não é verdade. A declaração do imposto de renda da pessoa física, se ele atingir ali os critérios de obrigatoriedade, sendo MEI ou não, ele é obrigado a enviar até o final, último dia útil do mês de maio. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele é como se ele fosse duas pessoas para a Receita Federal, o MEI e a pessoa física. Exatamente. Como a gente fala aqui em Goiás, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos misturar. Tá certo. Cassius, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Tenha um bom dia, excelente final de semana. Nós que agradecemos e estamos sempre à disposição.